Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos nós nesta nova aula do canal Já para a Bíblia. Hoje a gente vai abordar Gênesis capítulo 7, 8 e uma parte do capítulo 9. A gente vai avançar em alguns detalhes históricos, vou falar um pouco de mitologia. Mitologia? É isso mesmo, para a gente poder quebrar alguns conceitos errados que a gente aprendeu ao longo de muito tempo, né? E com isso a gente vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te convido, vem comigo já para a Bíblia. Se você perguntar para mim por que Deus destruiu o mundo, o primeiro mundo, o mundo antigo, que durou cerca de 1656 anos, a resposta está na Bíblia. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Por causa da maldade do ser humano, seus pensamentos continuamente maus, potencializando suas ações malignas. Há um texto na Bíblia, está aí, que diz: Deus não é como o homem que se arrepende. Só que em Gênesis 6,6 você vê: e o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Aqui, na verdade, é um recurso de linguagem que Deus usou. É o antropopatismo ou antropopatia, que significa o que essa palavra feia? Significa que um ser divino, ele se utiliza de uma expressão de um ser não divino para poder, no caso, demonstrar o que ele está sentindo para que aquela pessoa ali não divina compreenda com mais facilidade. Foi apenas isso. Porque frases do tipo, poxa, se eu tivesse calculado melhor, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não tinha feito isso. Isso não se aplica a Deus, porque Deus é onisciente. O que Deus sentiu de fato é que pesou no seu coração a maldade do ser humano e ele ficou muito triste com isso. Muito triste. E aí ele resolve destruir todos os seres que respiram na parte seca da terra. Todos os homens, mulheres, crianças e animais. Mas o que será que Deus viu em Noé para poupá-lo e a sua família? Vamos para a Bíblia? Leia comigo. A resposta está em Gênesis capítulo 6, versículo de 8 a 9. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Acompanhe comigo também um complemento que justifica por que Noé foi poupado e sua família. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado pelas coisas que ainda não se viam. Por quê? Porque nunca houve dilúvio, nunca houve tamanha chuva na terra. Então, divinamente avisado que haveria um dilúvio, embora nunca tendo visto tal coisa, qual foi a postura de Noé? Ele temeu. Ele teve um profundo respeito e obediência à palavra de Deus. Esse é o sentido aqui de temor. E para salvação da sua família, preparou a arca. A arca essa que Deus deu o projeto de como deveria ser feita a sua construção, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele foi feito herdeiro da justiça. Que justiça? A justiça que é segundo a fé. Se nós abrirmos a Bíblia também no livro de Romanos, no capítulo 5, acompanha comigo. Versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você entendeu por que Noé e a família dele entrou na arca? Não é porque ele fazia boas obras, não é porque ele fazia tudo certinho, não é porque ele era um homem corretinho. Não, era porque ele era um homem que andava com Deus, ele acreditava em Deus, ele tinha fé em Deus. Não foi a justiça própria dele que o justificou diante de Deus. Não. Foi a fé dele, crendo no Deus vivo, que o justificou e por isso ele foi aceito. É o mesmo processo da salvação no Novo Testamento, ou seja, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então,
Noé, ele foi salvo, foi poupado aqui com sua família pela graça. Por meio de quê? Por meio da fé em Deus. Por meio da fé naquilo que Deus falou na palavra de Deus. Percebe a graça no Velho Testamento também? Tem gente que fala que não existe graça no Velho Testamento. E isso é um erro teológico, é um erro de desconhecimento das Escrituras. A frase que mais me impacta desses versículos que eu li aqui para vocês é que Noé andou com Deus. Andar com Deus, irmãos, é a vitória. Andar com Deus é o segredo. E andar com Deus não significa que tudo vai ser um mar de rosas. Não é isso. Andar com Deus, muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades, catástrofes que chegam com uma carranca para você e você vai ficar assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas Deus está no controle e tem as rédeas da história em suas mãos, todo o poder é dele e no meio da tribulação, no meio da tempestade, ele se levanta para mostrar que é o nosso Deus Todo-Poderoso e que ninguém pode contra ele. Muitas vezes ele não impede que inicie um processo de tribulação na nossa vida, mas ele nos salva no meio dela para mostrar que só o Senhor é Deus. Pois é, Deus ele deu ordem a todos os animais do mundo para que viessem para a arca. Durante 7 dias foi chegando animal, todo dia chegando animal. E Noé foi colocando para dentro da arca os animais. Interessante, né? Deus, ele dá ordem aos irracionais, que são os animais, e eles vieram para a arca. E muitas vezes Deus fala com os racionais e eles não conseguem ouvir e nem entender a voz de Deus. É importante lembrar que antes do início do dilúvio, Deus ele diz uma coisa muito interessante também. Chega desse negócio do homem viver tanto tempo. O meu espírito não vai lutar para sempre com o homem porque ele também é carne. A partir de hoje, o homem vai viver 120 anos. É importante dizer também que quando acabou o dilúvio, homens e mulheres ainda viveram um pouco longe de 120 anos, né? Os próprios filhos de Noé viveram bastante tempo, passaram dos 500 anos. Mas isso foi diminuindo. Já no período de Moisés, ele morre com 120 anos. E de lá para cá, a idade do ser humano vai sempre sendo limitada. As doenças vão limitando a vida do homem, a qualidade de vida do homem vai caindo. E hoje em dia, por exemplo, são raras as pessoas que passam de 120. Pode haver, devem existir, mas não é a regra mais viver por muitos anos como se vivia. Até isso, a humanidade recebeu como punição pela multiplicação dos nossos pecados. No final dos 7 dias, quando todos os animais entraram na arca, Deus falou: entra você e sua família, Noé. Entra todo mundo agora. E começou a chover. Era o primeiro dos 40 dias. A Bíblia diz que a porta dos abismos dos mares se romperam e chuva do céu caiu, as janelas do céu se abriram. Então fique imaginando comigo a cena. Tsunamis entrando ao mesmo tempo que a chuva caía intensamente sobre a terra e esse cenário todo durou 40 dias e 40 noites. E tudo que se movia na parte seca da terra, homem e animal, pereceram. Agora tem um detalhe interessante no versículo 16, que diz que Deus foi quem fechou a porta da arca por fora. Que coisa, hein? No meio da catástrofe, no meio da destruição, Deus ele estava não do lado de dentro, não. Deus estava do lado de fora para mostrar para todos nós, fazendo já uma aplicação, que Deus está no controle das catástrofes. Deus está no controle dos problemas. Ele fecha a porta, coloca todos em segurança, o problema acontece e ele está no meio do problema para garantir a salvação de Noé e de sua família. Deus estava no controle daquela arca. Isso nos faz pensar uma coisa. Quando Deus fecha determinadas portas e muitas vezes nós vemos muitas dificuldades acontecendo, vamos lembrar dessa palavra. Deus, às vezes, ele fecha a porta para nos poupar de tempestades, de tormentas que estão muitas vezes por vir. E quem confia e acredita nele, recebe a salvação, recebe o livramento.
Em relação ao nível do mar, o Monte Everest é o ponto mais alto da Terra, medindo 8.848 metros. O dilúvio passou do pico do Monte Everest. E sabe quantos metros a mais ele subiu? Mais 7 metros ainda, totalizando 8.854 metros de altura de água, ou seja, um pouco abaixo de um voo comercial que gira em torno de 10 a 12 mil e alguma coisa metros acima do solo. Isso aqui é para a gente ver o volume de águas que foi o dilúvio. E a arca, onde estava? A arca estava flutuando, passeando no meio dessa tempestade toda. Passados os 40 dias e 40 noites de chuva, Deus ele fechou as portas dos abismos dos mares, fechou as janelas do céu, cessou a chuva e a água ficou estabilizada em 8.854 metros de altura parada. Sabe aquela coisa de água parada? Então, a maior água parada do mundo foi o dilúvio. Por 150 dias ficou água parada. Passados os 150 dias, Deus se lembrou de Noé. Não que ele tivesse esquecido, se lembrou aqui no sentido de tá na hora, é chegado o momento. Deus estava atento a todos os momentos daquele cenário, das coisas que estavam acontecendo. E o que Deus fez? Mandou um vento quente soprar sobre a terra e as águas foram evaporando, minguando. E 7 meses depois de iniciar o dilúvio, a arca ela repousa em cima dos montes de Ararat. Porém, a terra ainda estava toda alagada, não dava para sair. Começaram a aparecer vários cumes das montanhas, várias montanhas começaram a aparecer as suas pontas. No 11º mês, Noé abre aquela janelinha que o Senhor mandou ele fazer, ele dá aquela olhada e vê que a terra não dá para andar ainda, não dá para descer. Aí ele solta um corvo para ver se o corvo acha algum lugar seco, o corvo volta, depois ele solta uma pomba, a pomba vai, não acha nada, volta, depois ele solta a pomba de novo, ela pega uma folhinha de oliveira no bico, traz para ele, opa, tem sinal de que está chegando aí mais perto do chão. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, Noé, ele abre a janelinha, olha para a terra e vê que a terra está enxuta, mas ela não estava totalmente seca ainda. No dia 27 do segundo mês do ano 601 de Noé, aí ele abre a janelinha de novo, dá uma olhada, aí ele vê que a terra está completamente seca. Foram 40 dias e 40 noites para alagar o mundo e deixar ele com águas numa altura de quase 9.000 metros. E para secar tudo isso, para baixar tudo isso, demorou 1 ano e 2 meses. Deus, ele chama Noé e fala: saia da arca, Noé. Sai você, sua mulher, seus filhos, suas noras, os animais, saiam todos. E ele vai falar para Noé a mesma coisa que ele disse para Adão e Eva lá atrás: multipliquem, frutifiquem, povoem a terra. Sabe qual foi a primeira atitude de Noé quando ele saiu da arca com sua família e os animais? Ele levantou um altar ao Senhor. Pegou alguns animais limpos e sacrificou ao Senhor. Aquilo ali foi uma forma de Noé e sua família adorar a Deus, cultuar a Deus, serem gratos a Deus, demonstrar gratidão a Deus pelo livramento que Deus deu à sua família, pela chance, pela oportunidade que Deus deu para que eles continuassem vivos, porque Deus podia zerar a conta, Deus podia ter destruído até Noé, todo mundo, e fazer um novo Adão, ou até com outro nome, uma outra mulher, teria talvez até outro nome, não é verdade? E sabe qual foi a reação de Deus ao receber a adoração, o sacrifício vivo? Quando Deus sentiu o cheiro daquela oferta, Deus se agradou, Deus viu gratidão. Deus viu sinceridade, Deus viu adoração verdadeira, sem interesses. Eles estavam ali sendo gratos a Deus pela salvação, pelo livramento que Deus deu para eles. E Deus disse em seu coração: eu nunca mais amaldiçoarei essa terra como eu fiz, por causa dos pecados de Adão e de Eva. Era o fim de uma era de terra amaldiçoada, onde tudo se plantava, mas quase nada se colhia. Uma terra cheia de abrolhos, espinhos, cactos. O negócio era muito difícil. Se você acompanhou as primeiras aulas, você vai entender que tudo isso que nós estamos falando está na Bíblia. Era o fim
de 1657 anos de terra amaldiçoada. E Deus disse mais: não destruirei mais o ser humano desta maneira como eu fiz, com água, com esse dilúvio. Nunca mais vai haver dilúvio. Agora presta atenção no que eu vou falar, porque isso que eu vou dizer é histórico, tem fundamento hebraico, original, para que ninguém venha dizer, não, isso aí é só especulação. Não. Presta atenção nisso daqui e confere. Procura se informar em fontes seguras e verdadeiras. No versículo 10 e 11 do capítulo 9, Deus ainda vai dizer: eis que eu vou fazer uma aliança, um pacto com toda a humanidade, com os animais inclusive. Eu vou colocar um sinal para garantir esse pacto que eu estou fazendo. Porque quando eu olhar para esse sinal, eu me lembrarei que eu prometi que eu nunca mais destruirei a humanidade com o dilúvio. E aí o que Deus fez? Deus colocou nas nuvens o seu Keshet Banaan, ou seja, o seu arco nas nuvens. Desculpa se o meu hebraico não está tão bem falado, mas é o hebraico original. E por que Deus fez isso? Para que todas as vezes que chovesse, quando aparecesse o arco, ele iria olhar para o arco e iria lembrar: eu tenho um concerto, eu tenho uma promessa, um pacto que eu fiz com Noé e com a humanidade, que eu não destruirei mais eles com o dilúvio. Quando eu aprendi isso pela primeira vez, alguns anos atrás, não vou revelar para não deixar aparecer a idade, eu nunca mais chamei aquele símbolo de arco-íris, porque não é arco-íris. Não foi esse o nome que Deus colocou. Foi Deus que inventou o arco, foi Ele que inventou as cores. É através da natureza que Ele criou, através dos efeitos dos raios, com a água, surge o arco. Tudo obra das mãos de Deus, foi Ele que fez aquilo e Ele deu um nome àquilo. Todas as vezes que você olhar e ver o arco no céu, diga em seu coração: glória a Deus, Deus é fiel. Se eu que sou humano, mortal, estou lembrando, Deus, Ele colocou para que por gerações Ele lembrasse. Enquanto houvesse primavera, outono, inverno, verão, enquanto a terra produzisse, enquanto a terra durasse, o seu Keshet Banaan estaria nas nuvens para que Ele lembrasse de seu conserto, de sua fidelidade, de paz. Mas olha que interessante, o símbolo foi um arco. Por que não foi uma estrela? Por que Deus não colocou um triângulo, um losango, um círculo? Por que Ele colocou um arco? Veja bem, desde o velho mundo, desde aquele primeiro mundo, ali dos 1657 anos, o uso do arco já existia, era uma arma de guerra. E quando você vai para a Bíblia e você procura a palavra arco no original hebraico, você vai sempre perceber a palavra arco, keshet, como arma, literalmente como arma. Como explicar isso? Arco em posição de guerra, ele está assim. Arco virado para cima é sinal de paz. Não tem guerra, não tem morte. Pelo dilúvio, não haverá mais morte. E esse foi o sinal que Deus estabeleceu por todas as gerações até o fim dessa terra. O seu Keshet Banaan, o seu arco nas nuvens. Entenderam por que Deus colocou o arco colorido, com aquelas cores lindas que Ele mesmo criou, que Ele mesmo dá condição à natureza para produzir em determinados dias de chuva? Com todo o meu respeito, data máxima vênia, essa é a pura e original verdade. Por mais que alguém diga, na minha Bíblia aqui, eu tenho uma Bíblia aqui que está escrito arco-íris. Infelizmente tem, alguns tradutores colocaram errado ali. Você vai achar site na internet que vai dizer, não, aqui ó, esse site aqui é hebraico online, está aqui arco-íris também. Literalmente dá para entender que é isso aqui. Não é, desculpa, não é. Mas como é que você pode ter tanta certeza? Porque eu aprendi, eu bebi da água de professores que falam fluentemente o hebraico e me ensinaram e me mostraram, inclusive ensinando letra por letra do hebraico. Mas então diga para nós, da onde surgiu então, Guilherme, esse nome Íris? Bom, primeiro eu não quero falar mal desse nome, porque eu tenho uma irmã que se chama Íris, né? Íris, se você está vendo esse vídeo, fique em paz, tá? Mas eu vou só explicar a origem de onde veio esse acréscimo ao Keshet, que não tinha íris, ao arco de Deus, que representa uma arma que agora já estava em paz, colocado para cima, mas é só um símbolo de que Deus estaria em paz
Nesse ponto, nunca mais haveria dilúvio para com a humanidade. Mas vamos lá. Da onde veio então essa história de Íris? A gente tem que avançar o período babilônico, dos medos e persas e chegar no período dos gregos. O período dos gregos foi um período onde a cultura helênica ela influenciou e influencia o nosso mundo até hoje. Lá naquela época havia um poeta chamado Homero. Ele vai criar uma quantidade enorme de deuses, do Paternon de deuses. E ali ele coloca, por exemplo, Poseidon, Zeus, Hera, Íris, Hércules e tantos outros mais. E esse poeta grego, Homero, ele vai escrever isso que eu estou falando para vocês em uma das suas maiores obras que ele escreveu, a Ilíada. E ali ele conta toda a história dos deuses que ele inventou na mitologia grega. Presta atenção, mitologia é mito, é a ciência que estuda mitos. Mito é mentira, mito não é verdade, entendeu? São histórias bonitas que trazem ali narrativas, influências, valores, costumes para fazer a humanidade raciocinar, pensar. Isso é bom para fazer filme, isso é bom para criar tendências, isso é bom para tentar explicar a origem de coisas. Quem nunca assistiu aí Percy Jackson e o Ladrão de Raios? Quem nunca assistiu aí Imortais? Quem nunca assistiu aí os filmes com esses deuses? Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta, é legal, história bacana, mas é tudo conto de fadas, é tudo mentira, é tudo mito, não é verdade. É apenas obra literária, poemas criado por Homero, um poeta da Grécia Antiga. Isso é fato, isso é verdade e nada pode contra a verdade. Entendeu? Eu quero continuar acreditando que o nome é arco-íris. Fica à vontade, querido. Mas uma vez que eu conheço a verdade, ela me liberta do que é mentira e eu fico com a Bíblia. Mas eu não acredito na Bíblia. Então tá bom, acredita no que você quiser. Você tem direito de acreditar no que você quer. Deus não vai te matar porque você está chamando de arco-íris. Você só está desvirtuando o propósito pelo qual foi inventado o Kshet Banaan, o arco de Deus nas nuvens. Quando na verdade você deveria apenas dizer, graças a Deus, que bom, hein? Louvado seja Deus, não seremos mais destruídos pelo dilúvio. Deus está em paz, o arco está virado para cima, não vai ter mais destruição, não tem guerra. Veja, essa Íris, ela na mitologia grega criada por Homero, ela era uma deusa emissária, ela era uma portadora de recados. De quem? Da deusa Hera e do deus altíssimo da mitologia que era Zeus. Peraí, pensa comigo, eu como cristão, sabendo dessas coisas, isso aqui tem alguma influência estranha, negativa? Não tem? Não bate com a Bíblia. O Deus Altíssimo não é Zeus. O Deus Altíssimo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Yod Rev Vav Rev, ou seja, nosso Yahvé. Na verdade, eu tentei falar aqui o tetragrama que representa o nome de Deus. Então, essa deusa grega, que inclusive foi até adaptada para Roma também, uma deusa greco-romana, nada mais é do que uma fantasia, do que uma invenção do poeta Homero. Geralmente são personagens que incorporam forças da natureza e possuem características humanas. São alegorias, nada mais do que isso. É um sistema de crença composta de narrativas para tentar explicar a origem das coisas. E com isso, presta atenção, ensinar comportamentos para a humanidade. É aí que está o problema. E você acha que até hoje as pessoas não falam? Falam arco-íris, cantam arco-íris, pregam arco-íris. Já vi gente pregar falando, é o arco-íris. Já vi cantoras famosas cantando, é o arco-íris. Tá tudo errado, com base na Bíblia hebraica original, tá certo? Estou falando aqui de assunto original, eu estou falando aqui de original, de fonte original. Esse canal gosta de tratar
de fontes originais, para que a gente não fique criando, inventando alegorias, coisas que não estão na palavra de Deus, para nós não cairmos em heresias. Nós somos falhos e imperfeitos, mas a gente já aprendeu que a gente tem que ficar somente com a Escritura. A Escritura explica a Escritura. A Bíblia explica a Bíblia. Poxa, mas eu tô com 90 anos e só aprendi agora a ouvir falar arco-íris e acreditei que era isso a vida inteira. Ué, qual o problema? Agora você já sabe a verdade. Kshet Banaan, ou seja, arco nas nuvens, e colocarei o meu arco como sinal para as gerações que virão, onde não haverá mais dilúvio e não destruirei mais a terra como eu fiz com a água. Pessoal, a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, manda para todo mundo, porque o YouTube só compartilha quando você curte. Ok? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, é de graça. Aqui a gente só quer saber de Deus, apaixonados por Jesus, só queremos falar de Bíblia. Sabe por quê? Porque o nome do canal é Já Pra Bíblia. Nosso assunto é Bíblia. A gente se vê na próxima aula em Gênesis capítulo 10. Tchau, pessoal. Um beijo no coração. Thank you.